Se inscreva no canal Evangelista Edivaldo e meu experiências sobrenatural. Deixe seu like e ative o sininho para receber todas as notificações. Deus vai te libertar e grandes bênçãos estão por vir em sua vida. Não perca as mensagens poderosas que vão transformar o seu caminho. Planejando sacrificar meu primeiro ser humano. Voltei de um clube, estacionei meu carro e o diabo estava sentado no carro comigo. Estávamos conversando como dois amigos. Ele disse: "John, quanto você me ama?" Eu respondi: "Você sabe que eu te amo como a um pai. Por que você está questionando isso?" Ele disse: "Há uma pessoa no 12º andar. Ele vai tentar te assaltar, mas não se preocupe, estarei com você." O plano era que, quando eu chegasse lá, eu o levaria para o apartamento, o furaria no pescoço, porque eu tinha um altar ao lado da porta, o lugar de encontro com o diabo. Eu tinha um pote pesado, atrás da porta. Eu ia furar o homem no pescoço, cortar seus braços, pernas e cabeça, e depois entregá-lo ao demônio para que ele pudesse andar na terra como um ser humano. Esse era o meu contrato. Mas ele foi rápido e escapou. Uma semana depois eu estava em casa, assistindo TV, quando ouvi a voz de Deus pela primeira vez. Eu conhecia a voz do diabo, a voz de principados, de espíritos territoriais, de espíritos familiares. Eu estava tão conectado com as vozes espirituais que reconhecia cada uma. Espíritos familiares são os que fazem leitura de tarô, que sabem sobre seu passado e presente e usam isso para trazer caos à sua vida. Eles afetam sua vida, e se você não tem Jesus, eles trazem ainda mais caos. Eu era o médium que te dizia sobre o que estava acontecendo na sua vida, e você ficava impressionado, pensando: ele sabe tudo sobre mim. Mas era o demônio que sabia. Os espíritos familiares conhecem o passado porque caminham pela terra, e sabem o presente porque querem te afligir. Eu sabia que, se você não realizasse a cerimônia ou não fizesse a limpeza espiritual, eles iriam fazer com que seus filhos se envolvessem com drogas, trazendo ainda mais destruição para sua vida. Vejo seu filho mais velho sofrendo um acidente de carro. Eu dizia todas essas coisas, e você ficava em choque, dizendo: "Meu Deus!" Ou: "Seu marido vai te trair, ele está atrás de outra mulher." Eu falava todas essas coisas e então você dizia: "Mas eu posso resolver isso para você. Me dê 5.000 e eu resolvo." E você respondia: "Ah, não sei, é muito dinheiro." E eu insistia: "Se você não fizer isso em 30 dias, vai acontecer com sua família." E então você ia embora, mas eu enviava o demônio junto com você. Eu enviava o demônio com você, e não havia como parar algo que você não podia ver. E agora, o demônio tinha direitos legais, porque você ficou 1 hora com o demônio fazendo leitura de tarô. Agora ele tinha os direitos legais, então ele te seguia, realizava todas essas coisas, destruía sua vida. Depois de algum tempo, você voltava para mim desesperada, dizendo: "Meu Deus, tudo o que você disse aconteceu. Meu filho sofreu um acidente de carro. Eu encontrei o número de telefone de outra mulher no bolso do meu marido, e ele veio com batom na camisa, o que eu faço?" E eu respondia: "Me dê os 5.000 e eu chamo o demônio de volta, e tudo voltará ao normal, por um tempo." Nesse ponto, eu já tinha embolsado 5.000. Era um jogo que eu jogava, e eu fazia muito dinheiro com isso. Houve uma mulher que veio até mim, querendo matar a amante do marido. Ela me disse que seu marido estava traindo-a com uma colega de trabalho, e queria que eu acabasse com a mulher para que ela não estivesse mais no caminho. Eu conhecia o marido dela, costumávamos beber cerveja juntos, ouvir música espanhola, e ela me pediu para matar a amante. Eu disse: "Claro, vou matar ela para você, mas primeiro vou conversar com o diabo para ver quanto vai custar." Pensei que seria algo em torno de 10.000, mas quando ela estava saindo da minha casa, ela se virou, sorriu de forma maliciosa e disse: "Ah, eu esqueci de mencionar, ela é cristã." Eu perguntei: "Sério? Como você sabe?" E ela respondeu: "Sim, tenho certeza, ela é cristã." Eu respondi: "Bem, então, nem preciso te cobrar, vou matá-la de graça. Eu odeio cristãos, odeio essas pessoas que ficam dizendo aleluia. Vou fazer isso sem custo algum." Ela me deu o nome da mulher, o sobrenome e uma foto. Com isso, eu comprei uma caixa de caixão, coloquei o nome dela lá dentro, a personalidade, a mente, tudo. Coloquei outros ingredientes que não precisam ser mencionados, incluindo sangue animal, e fiz todo o ritual. Depois de 21 dias, a mulher ainda estava viva, e eu não conseguia entender o porquê. Estava frustrado, e o diabo veio até mim e disse:
Precisamos conversar. Eu perguntei sobre o quê e ele disse: você tem que parar de tentar matar essa mulher. Eu fiquei furioso, dizendo que minha reputação estava em jogo, e ele respondeu: Deus disse para deixá-la em paz, você não pode tocá-la. Eu nunca a conheci, mas talvez ela tenha cometido algum pecado por ignorância, e mesmo assim, Deus a protegeu. Graça e misericórdia a cobriram, e Deus não permitiu que eu a matasse. Havia também um cara que apareceu na minha porta uma vez. Eu tinha um Yorkshire, um cachorro pequeno, que minha filha me deixou para cuidar enquanto ela e a mãe viajavam. Acabei me apegando ao cachorro, e depois de 3 semanas, quando vieram buscar o cachorro de volta, eu disse: esse cachorro agora é meu. Eu alimentava o cachorro com McDonald's de manhã e à noite, e ele se apaixonou por mim. Onde eu morava havia um grupo de segurança comunitária que patrulhava a vizinhança. Um dia, 4 caras da segurança vieram à minha porta. 3 deles disseram: John, estamos com ele, mas não estamos realmente com ele. Sabemos quem você é. Eu tinha a porta coberta de sangue animal, porque eu matava animais e espalhava o sangue pela porta para proteção. Eles sabiam que eu era um adorador do diabo e não queriam problemas comigo. Até os policiais que vieram me disseram que estavam lá apenas para entregar uma intimação por causa do cachorro, mas não queriam problemas, pois sabiam que eu era o filho do diabo. O líder deles ainda mencionou que seu tio também era adorador do diabo. Eu disse: se você não me deixar em paz, vou atrás de você e do seu tio. Vocês não durarão 1 semana. Eu disse a ele: você nunca vai me dar uma intimação? Coloquei feitiçaria nesse cara, e na quinta-feira, ele perdeu o emprego. Foi acusado de violar uma menor e adoeceu. Eles o demitiram. Eu destruí a vida desse cara com bruxaria em 4 dias. Esse era o tipo de contrato que eu tinha. E isso está sob o sangue de Jesus Cristo. As pessoas vinham e diziam: meu marido engravidou uma mulher. Eu matava o bebê no útero e colocava feitiçaria na pessoa. A minha bruxaria era tão demoníaca que um dia 2 caras, um jamaicano e um haitiano, vieram à minha porta. Eles bateram na minha porta. Eu era casado naquela época, ainda era casado com minha ex-mulher. Eles vieram e bateram na minha porta às 3 da manhã e disseram: somos bruxos, e este é o nosso apartamento. Eu disse: isso não é problema meu, eu aluguei de uma senhora, eu tenho o contrato. Eles disseram: ela inventou esse contrato, ela alugou de nós e ela está recebendo o aluguel, mas não está nos pagando. Queremos que você saia deste apartamento porque vamos fazer bruxaria. Eu disse: sério? Vocês sabem quem eu sou? Eles responderam: não nos importamos com quem você é. Eu disse: eu sou o filho do diabo, e o diabo me favorece, o diabo me ama, e vocês vão pagar um preço por isso. Coloquei feitiçaria neles. Coloquei feitiçaria na senhora, e eu vivi 1 ano inteiro sem pagar aluguel. Ninguém veio pegar o aluguel. Eu os destruí todos. Depois de 1 ano sem pagar aluguel, eu disse à minha esposa: vamos sair daqui, porque ninguém vai vir pegar o aluguel. Então vamos encontrar outro apartamento. Quando saí na rua, encontrei a senhora. Ela tinha perdido a sanidade, estava coletando garrafas de refrigerante nas ruas. Estava sem teto. A feitiçaria que fiz para ela a deixou assim. Eu fiz uma armadilha, coloquei feitiçaria em meu irmão e ele foi preso por 5 anos. Coloquei feitiçaria naqueles 2 caras. Um deles foi decapitado. Eu colocava feitiçaria nas pessoas só para ver o que acontecia. Eu ia a UTIs e tirava a morte de uma sala e colocava em outra, só para outra pessoa morrer, por diversão. Eu colocava pessoas no hospital psiquiátrico. Eu sabia como roubar a mente de uma pessoa e colocá-la lá, para que perdesse a sanidade. Eu colocava feitiçaria nas pessoas só para praticar minha bruxaria, para garantir que minhas habilidades estavam afiadas, para garantir que meu contrato com o Reino das Trevas estivesse forte. Eu fui a funerais de bruxas que morreram. Havia uma bruxa de alto nível que o diabo disse para ela: eu não amo mais a sua parceira, se livre dela. Ela respondeu: eu a amo, não posso me livrar dela. Por que eu faria isso? Ela era lésbica. E ela disse: eu não posso me livrar dela, eu a amo. Sabe o que o diabo fez? Possuiu um homem sem teto, fez o homem pegar um martelo e bater na cabeça da mulher 17 vezes até matá-la. Matou a amante dela, e a mulher que desobedeceu ao diabo contraiu AIDS. O diabo fez isso para que ela morresse. Ela foi fazer todos os testes, e todos os testes deram negativo, mas ela morreu. E quando fizeram a autópsia, descobriram que ela tinha AIDS em estágio avançado, mas nunca apareceu nos testes.
Em 1997, eu queria tirar um ano sabático porque queria ser um bom pai pela primeira vez. Eu disse: vou ser um bom pai para a minha filha. Minha filha merece um bom pai. Meu pai não foi ninguém. Meu pai não me levava ao parque, não me comprava uma bicicleta, não me levava ao estádio, nunca me comprou uma bola. Eu disse: por que eu deveria ser assim? Vou ser um bom pai para a minha filha. Vou me esforçar para ser um bom pai para ela. O diabo tirou minha visão por um ano. Fui registrado na comissão dos cegos como punição por querer tirar um ano sabático da bruxaria. Fiquei completamente cego. Eles estavam me treinando. Eu tive que andar com um cão-guia. Eles estavam me treinando para aprender a usar dinheiro como uma pessoa cega. Um ano depois, eu dediquei minha vida ainda mais ao diabo e minha visão voltou. Em outubro de 1999, eu tinha uma lista de alvos. Eu era um matador no mundo espiritual. Eu tinha uma lista de pessoas que ia eliminar com bruxaria. Uma manhã, eu voltava de trazer pessoas do lado das trevas, dos clubes, e me sentei, e Deus disse para mim, o Senhor Jesus Cristo disse: meu filho, estou voltando em breve. O que você vai fazer com a sua vida? Aquela voz era audível, tinha paz, mas também tinha autoridade. Naquela voz, eu me sacudi. Eu conhecia a voz de todos os demônios, de todos os espíritos territoriais, de todos os espíritos familiares. Eu conhecia todas as vozes, tinha todos os contratos que você possa imaginar. Mas, quando ouvi aquela voz, ela tinha uma autoridade e uma paz indescritíveis. Eu sabia que era uma nova voz. Pensei, essa deve ser a voz de Jesus. Eu não conseguia acreditar, não conseguia me livrar daquela sensação. Tentei deixar para lá, mas não consegui. Uma semana depois, sentei na minha cama e pela primeira vez estava deprimido, oprimido. Eu não sabia o que fazer comigo mesmo. Pensei até em me matar. Minha filha poderia ficar com o dinheiro, porque apesar de eu ter sido um pai ruim, eu a amava. Se alguém mexesse com minha filha, eu mataria seu peixe dourado, mataria seu cachorro, qualquer coisa com feitiçaria. Eu estava completamente insano, sem consciência. Eu destruía casamentos, destruía lares, causava acidentes de carro. Houve uma mulher que me procurou. Ela havia roubado $20 mil de uma loja de calçados e estava com medo de ser presa. Ela me pediu ajuda para sair dessa, e eu disse: me dê $10 mil e eu resolvo. Fiz feitiçaria para os advogados envolvidos, eles sofreram acidentes de carro, eu os confundi, e a mulher nunca passou um dia na cadeia, mas ela se tornou prisioneira do diabo no mundo espiritual. Seja qual for a porta que você abra para o diabo, ele vai cobrar. Eu estava sentado na minha cama, confuso. Então, fui à igreja. E é isso que a igreja não está preparada para ouvir. Não estou glorificando o diabo, eu o odeio. Odeio a feitiçaria, odeio o lado sombrio. Mas como é possível que eu vá à igreja, me sente lá e me possua por demônios dentro da igreja? Eu agarrei o pastor pelo pescoço, levantei-o no ar. Ele começou a ficar roxo. E ele não conseguia me exorcizar, não conseguia salvar a si mesmo. Precisaram de uns 10 a 12 homens para tirar minhas mãos de seu pescoço porque ele estava morrendo. E o diabo me tinha em suas mãos, estrangulando-o. Ele não conseguia rebater o demônio em mim, não tinha poder. Isso aconteceu 2 vezes antes de eu finalmente sentar na minha cama e dizer: Jesus, eu não sei quem você é, mas eu te odeio. Não quero nada com você. Sua igreja é fraca, não tem poder. Onde você estava quando meu pai batia na minha mãe? Onde você estava quando meus irmãos e eu passávamos fome? Eu ficava sentado na janela, como um garotinho, vigiando para que ninguém incendiasse o prédio, porque éramos apenas 3 famílias num edifício onde deveria haver 30 ou 40 famílias. Eu, meus irmãos e minha mãe éramos invasores sem nada para comer. Onde você estava? Onde você estava? Eu disse: eu não quero nada com você. Prefiro morrer e ir para o inferno a me tornar cristão. Mas naquela noite, enquanto caía sob anestesia, eu disse: se você é maior que meu pai, o diabo, então me mostre esta noite. E Jesus aceitou o desafio. Jesus me tirou do meu corpo e me colocou em um trem. Eu estava indo para o inferno. Aquele trem era tão real, mais real que o ar que eu respirava. Jezabel estava no trem, me chamando de traidor. O trem ia tão rápido, algo que nunca vi na terra. A velocidade era incrível, e as pessoas no trem, você não conseguia ver seus rostos, mas via o medo neles.
Eles sabiam que estavam indo para um lugar de onde não voltariam. Quando o trem chegou ao inferno, as portas se abriram e um calor terrível invadiu o local. Eu pisei no chão e era como se o chão respirasse como uma pessoa viva. O chão respirava. O inferno é como um corpo vivo lá embaixo. Quando pisei no inferno, a primeira coisa que pensei foi: eu não pertenço a este lugar. O que estou fazendo aqui? Claro que você pertence. Suas decisões te trouxeram aqui. Jesus nunca manda ninguém para o inferno, mas suas escolhas te levam lá. Eu andava pelo inferno e vi algumas pessoas da feitiçaria. Elas perguntavam: o que você está fazendo aqui? Como saímos daqui? Eles sempre apontavam para uma direção, mas aquelas pessoas ainda estavam vivas na terra, o que significava que não estavam se arrependendo e não iam para o céu. Continuando, tudo estava tão escuro, como um túnel estreito. Eu tentava encontrar uma saída, uma janela, qualquer coisa. Mas cada vez que eu pisava no chão, ele respirava. A sensação no inferno, o medo, era como se algo te envolvesse, te sufocasse. Não é como o medo que sentimos na terra que passa. No inferno, o medo é como uma pessoa te agarrando num abraço mortal e você não consegue se livrar. Eu corria pelos portais do inferno e quanto mais eu corria, mais o chão respirava. Então ouvi lamentos, gritos indescritíveis, tão demoníacos e reais. E você sentia coisas no rosto, uma sensação de desespero tomando conta. Enquanto eu caminhava pelos portais do inferno, o diabo apareceu. Ele disse: John, eu te amo. Você é meu filho. Desde os 8 anos de idade, você é meu filho. Por que está me deixando? Estou tão desapontado, tão de coração partido. Mas, primeiro de tudo, o diabo não pode amar você, porque você foi feito à imagem de Deus. Você foi criado à imagem de Deus. Eu disse: eu não sei o que fazer. Ele estava falando comigo e eu estava tão confuso. Por que estou aqui? O que estou fazendo aqui? Eu não sei o que fazer. Não vou te deixar. Eu prometo que não vou te deixar. Só preciso organizar meus pensamentos. Ele respondeu: você está me deixando. Eu sei que você vai me deixar. Por que faria isso? Cometi um erro. Eu te ensinei todos os segredos do reino das trevas, os padrões de como prender os humanos. Eu criei todas essas religiões para aprisionar as pessoas e te conduzir ao lado sombrio. Eu deixei você fazer contratos com demônios e principados e te preparei desde os 8 anos de idade. Eu te protegi de pessoas que queriam te matar e te ferir. Estive sempre ao seu lado, você me deve isso. Não me deixe. Eu disse: mas eu sei. E então ele tentou me agarrar. Ele disse: eu tenho que te pegar porque preciso te destruir. Por mais que isso me machuque, eu tenho que te destruir, porque você se voltará contra mim e contará às pessoas sobre mim. Eu disse: não, eu não farei isso. Quando ele foi me agarrar, a cruz de Jesus Cristo apareceu. Como uma cruz de 3 pés poderia estar lá no inferno, enquanto eu estava de shorts e camiseta? Quando o diabo tentou me agarrar, a cruz o interceptou. Ele caiu ao chão como se nada fosse. Aproveitei a oportunidade e fui em direção às partes mais profundas do inferno. Os túneis eram curvos, e eu tentava encontrar uma saída. Então, senti algo ainda mais maligno se aproximando. Era ele novamente, com seus chifres aparecendo. Ele estava com uma aparência que lembrava alguém que tomou sol em excesso na praia, com uma coloração estranha. Ele me disse: eu vou te destruir. Por mais que me machuque, eu preciso te destruir. Eu não quero que seu espírito volte ao seu corpo. Preciso te matar. Quando ele tentou me agarrar novamente, eu pedi: não me mate ainda, deixe-me te mostrar algo. Mostrei as marcas que estavam em mim e disse: isso vai te matar se você me tocar. Ele respondeu: tolo, esse é o meu contrato. Eu te possuo, por isso te dei esse contrato. Estou aqui para coletar. Quando ele tentou me agarrar novamente, a cruz de Jesus Cristo apareceu no inferno. Era uma graça incrível. Quando ele foi me agarrar outra vez, eu fui lançado de volta ao meu corpo como uma flecha. Quando entrei no meu corpo, senti como se estivesse em uma UTI com pessoas usando desfibriladores em meu peito tentando me reanimar. Essa foi a sensação que tive. Quando voltei para o meu corpo, Jesus Cristo disse: estou te dando uma chance, e apenas uma, para se arrepender e vir me seguir. Porque você é perverso, é o pior, mas estou te dando a oportunidade de viver por mim.
Meu irmão tinha $100.000 em feitiçaria, com ossos humanos e crânios. Eu tinha terra de cemitérios de todos os 9 cemitérios das 5 áreas de Nova York. Eu tinha terra de diferentes prisões, porque eu podia pegar terra de várias prisões e usá-la para te colocar na cadeia. Fiz isso com meu irmão, o coloquei na cadeia por 5 anos. Eu coloquei meu próprio irmão na prisão por 5 anos por causa de feitiçaria. Tinha terra das prisões mais psicóticas do mundo, onde as pessoas perdiam a sanidade. Se eu pegasse essa terra e colocasse seu nome nela, ativando um demônio, poderia roubar sua mente e te enviar para lá, colocando você em uma camisa de força. Eu tinha todos esses contratos, bebendo sangue de animais e fazendo feitiçaria para minha filha, para que ela se tornasse a próxima Jezabel. E mesmo assim, Jesus ainda me queria. A graça de Deus me alcançou. Quando fui à igreja, as pessoas diziam: "Olha, aquele é o garoto demoníaco. Ele não tem chamado, não sabe nada." Elas riam de mim, mas Jesus nunca parou de me amar. Ele disse: "Eu te amei desde o princípio. Estive com você quando sua mãe apanhava, quando você passava fome, quando você e sua família estavam em um prédio abandonado. Estive com você todos os dias da sua vida. Vou estar com você. Você será meu vaso de honra, e eu vou te usar contra o acampamento do diabo para destruir, desmantelar e arrancar a maldição pela raiz. Você vai confundir os demônios, confundir a linguagem deles. Eu vou te usar como uma arma em minha mão para destruir o inimigo e libertar os cativos. Você vai ensinar minha igreja sobre a guerra espiritual, como lutar e conquistar o território. Quando a avivamento chegar, não serão apenas as boas pessoas que se salvarão. Muitas pessoas com um passado difícil virão, e você terá que lidar com o resíduo delas. O que você vai fazer com isso? Como você vai separá-las? Como vai guiá-las de um lado a outro para que possam ter a vitória? Deus me disse que eu escreveria livros, que faria muitas coisas. Eu não conseguia acreditar. Pensei que ele havia cometido um engano, que estava no endereço errado, e as pessoas riam. Demorou 1 ano e meio até que me convidassem para uma confraternização. Um dia fui convidado a retornar em um terno e sentei no fundo de uma van. Parece que estávamos atravessando a fronteira, como se tivéssemos roubado algo, e todos os cristãos ali, eram 7 cristãos no total, estavam exaltando: "Aleluia! Aleluia! Louvado seja o Senhor!" O pastor pregou uma mensagem incrível, e eles estavam todos entusiasmados. Quando me perguntaram o que eu achava, eu respondi: "Não sei o que dizer. Não sei como dizer aleluia ou essas coisas. Não sei." Eles riram, e hoje, a única pessoa naquela van que está servindo a Jesus Cristo sou eu. Eu escrevi um contrato com Jesus. Disse a ele: "Estamos juntos até o fim, seja o que for." Assinei o contrato dizendo: "Jesus, este é um pacto entre eu e você. Vamos até o fim juntos." Em 2002, o diabo me deu um golpe baixo e tirou minha visão. Fiquei legalmente cego por 3 meses e meio. Na Sexta-feira Santa, passei por uma cirurgia de 4 horas. E quando saí, o médico disse: "Não há esperança para você. Vá para casa e peça um milagre." Fui à igreja para adorar o rei. Liguei para um amigo e pedi que me levasse à igreja. Ele disse: "Mas o médico disse para você ficar em casa." Eu respondi: "Vou à igreja adorar o rei, porque vou adorar Jesus em minha condição, não na minha vitória. Vou adorá-lo deste lado do Mar Vermelho. Quando eu atravessar, aí sim." Adorei Jesus. E um dia na igreja, o Senhor me lembrou de 1997. Eu estava cego na época. Deus disse: "O diabo nunca te devolveu a visão, mas eu sou quem te deu a visão." O médico não consegue explicar como minha visão voltou, e como não sou mais legalmente cego, não há explicação. Eu vejo tanto em Jesus Cristo que não tenho mais dúvidas. Sou destemido e inabalável. Posso ter sido atingido, mas me levanto e enfrento o diabo com uma determinação que ele nunca viu antes. O diabo entende de hierarquia e autoridade. Se Deus te deu autoridade e uma posição no reino, o diabo reconhece o sangue de Jesus e a autoridade que você tem em Cristo. Então, o diabo sabe que tem limites com você. Mas o problema é que precisamos de discernimento na igreja. Sem discernimento, estamos espiritualmente cegos. Quando o diabo aparece, ele lança uma luta falsa. Você entra nessa luta e se desgasta. E então a verdadeira batalha começa e você é derrotado. Davi era incrível porque toda vez que tinha uma luta, ele perguntava ao Senhor: "Devo perseguir? Esta é minha luta?"
Ele sabia que se Deus não fosse à frente, ele não iria. Hoje os cristãos não têm mais discernimento. Temos Jezabel na primeira fila, pessoas possuídas e atormentadas, e cristãos tomando medicamentos para doenças mentais. Uma mulher veio alguns anos atrás dizendo: "Estou doente e morrendo. Os médicos disseram que tenho menos de 6 meses de vida." Eu perguntei: "O que Maomé fez por você? O que seus ídolos fizeram por você?" Ela respondeu que os médicos disseram que não havia mais esperança e que ela deveria ir para casa e se despedir da família. Eu disse: "Meu Jesus pode salvar sua alma e curar seu corpo. Você quer?" Ela respondeu que sim. Eu disse: "Diga sim para que possamos derrotar esse demônio." Ela aceitou Jesus e o demônio foi derrotado como uma pinhata em uma festa mexicana, com as bênçãos saindo de dentro dele. Quando ela voltou aos médicos, eles disseram: "Você não tem mais sinais de câncer." Ela me disse: "Eu trouxe mais pessoas para a igreja do que meu próprio pastor." Isso é real. Eu vejo milagres depois de milagres porque estou lidando com demônios. Quando você lida com demônios, se você souber como agarrar a garganta, pode libertar a pessoa do tormento. Se souber quebrar padrões e ciclos, você pode libertar essa pessoa. Se souber como romper contratos e alianças feitos por ela, pode libertá-la do reino espiritual. Se você conseguir alcançar a pessoa no espírito, nos contratos que ela fez, nos demônios atormentadores ou nas maldições geracionais, e destruir esse contrato e esmagá-lo até a raiz no nome de Jesus Cristo e no poder do Espírito Santo, então a pessoa pode vir ao mundo natural e ser livre. Muitos cristãos estão andando por aí como ateus, cristãos carnais. Sabe o que significa ser cristão carnal? Significa que você não tem olhos espirituais e vê tudo apenas de forma natural, porque você é carnal. Em vez de ver a batalha espiritual ao seu redor, você vê apenas o natural, e é por isso que você perde, porque o diabo opera no espiritual e depois acontece no natural. A Bíblia diz que você deve adorar a Jesus Cristo em espírito e em verdade, e se você não consegue entrar nisso, não tem como vencer a batalha. Eu compartilhei com vocês que quando fui salvo, nos primeiros 30 dias após a minha conversão, o inferno foi liberado contra mim. As bruxas de Miami, Haiti, Cuba e Nova York vieram contra mim. Foi um tormento tão grande que, se Deus não tivesse intervido após 30 dias, eu teria perdido a sanidade. Era tormento absoluto. Elas me puxavam da cama à noite, me estrangulavam, me levantavam no ar, puxavam meus pés. Meu quarto ficava gelado, como um congelador, e eu ouvia os passos se aproximando pelo corredor. Então, Jezabel se aproximava da minha cama, deitava-se sobre ela e meu colchão afundava. Ela me observava a noite toda, e eu sentia o sangue gelar e a cabeça ficar pesada. Eu tentava dormir durante o dia porque sentia que, se eu dormisse à noite, seria atacado pelos demônios. Esses mesmos demônios e principados com os quais eu tinha convivido por 25 anos estavam tentando desconectar meu espírito do meu corpo para que eu morresse no local. Eu sentia meu espírito tentando se separar do meu corpo e lutava para mantê-lo unido. Se eu sentisse meu espírito se desconectando, achava que estava morrendo. Após todo esse tormento, minha mente estava tão confusa que eu não sabia se era dia ou noite. E depois que isso passou, após os 30 dias, eu continuei orando e perguntando a Deus por que Ele me deixou sofrer assim, depois de eu ter entregue minha vida a Ele. Deus nunca respondeu porque Ele fala no seu tempo. E o Senhor me disse: "Lembre-se do tempo em que você me perguntou por que eu não te defendi e não te protegi durante o tormento. Eu deixei isso acontecer porque queria ver quanto você me ama e quanto confia em mim." E depois dos 30 dias, Deus disse que nenhum demônio, bruxo ou feiticeiro poderia te tocar novamente. Ele disse que você é uma arma de Deus e que ninguém mais vai te tocar ainda. Precisamos entender que, seja o que for que você esteja lutando, o que te prende, se é algo pessoal ou geracional, algo que abriu portas na sua vida e agora você se arrepende, como o leão pequeno em Salmos 91. O pequeno pecado que achamos que podemos controlar, mas que leva à morte. Precisamos entender e renunciar agora a isso. Deus os abençoe. Mesmo após confrontar o diabo no próprio inferno, John foi poupado pela graça de Deus. Ele voltou ao seu corpo, decidido a seguir uma nova vida. Porém, a transição não foi fácil. Enfrentou escárnio e descrença dentro da própria igreja, onde foi tratado como um pária. Ainda assim, sua fé foi se fortalecendo.
E ele percebeu que sua experiência passada não era um erro, mas parte de um plano divino para usá-lo como instrumento contra as forças do mal. Hoje, John não é apenas um sobrevivente, mas um guerreiro espiritual. Ele escreve, prega e compartilha sua história com outros, alertando sobre os perigos do ocultismo e ensinando a igreja a lutar contra as trevas. Sua vida, antes consumida pela feitiçaria, agora brilha como um exemplo de redenção e do poder transformador de Jesus Cristo. Ele é um testemunho vivo de que, não importa quão profundo alguém tenha caído, a graça de Deus é capaz de alcançar, resgatar e transformar qualquer alma perdida. Sua missão agora é desmantelar o reino das trevas, libertar os cativos e ensinar outros a se armarem espiritualmente, para que possam enfrentar as batalhas que virão. Caminhei de volta para o boliche. Cada passo parecia um peso insuportável. Quando finalmente cheguei, encontrei minha amiga e o outro rapaz, como se nada tivesse acontecido. Entrei chorando, com o corpo ferido e a alma em pedaços. Minha amiga, sem acreditar no que eu contava, insistia que tudo havia sido consensual, me deixando ainda mais sozinha naquela dor. Quando precisei fazer o parto, uma imagem devastadora ficou gravada na minha mente para sempre. O bebê, ainda tão pequeno, estava ali, em um frasco. Aquele momento me destruiu completamente. A partir dali, perdi toda a vontade de viver, entrando em uma espiral de autodestruição. De repente, fui transportada para o céu. Me vi sentada em um banco de parque, mas esse banco era diferente de tudo o que eu já havia visto antes. Ele era feito de detalhes dourados, de uma beleza indescritível. Então, do nada, uma menina e um menino vieram correndo em minha direção. Todo vapor! Bora, povo de Deus, vem! Ajude a levar libertação e esperança a mais pessoas. Sua oferta fortalece essa obra de Deus e transforma vidas através da palavra.